Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu vou falar sobre inferno. Será que existe o inferno? Mas antes eu quero pedir que, se você gostar desse vídeo, deixar seu like, compartilhar com outras pessoas e também se inscrever no canal para que mais pessoas venham conhecer mais a palavra de Deus. Muitas pessoas vivem como se o inferno não existisse. Muitas seitas também ensinam que não existe o inferno. Porém, a Bíblia diz que o inferno é real. E muitas pessoas, infelizmente, vão para lá. A palavra de Deus nos mostra várias vezes como que o inferno é real. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 12, diz assim: com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Está falando de inferno. Em Mateus capítulo 13, o versículo 41 e também o 42, diz assim: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles se ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo. Está falando do inferno. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, diz assim: os que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está falando de inferno. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, diz assim: e Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, ou seja, inferno, mas os bons irão para a vida eterna, céu. Lá em Lucas capítulo 16, o versículo 23 e também o 24, diz assim: que o rico sofria muito no fogo, no lugar de tormento, lá no Hades, ou seja, no inferno. Lá em Marcos capítulo 9, versículos 43, 44 e 48, diz assim: ali os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Está falando de inferno. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Deus prendeu os anjos com correntes na escuridão e jogou no inferno, esperando o dia do julgamento. Lá em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 10 e o versículo 11, diz assim: serão atormentados no fogo e no enxofre, atormentados para sempre, ou seja, no inferno, os ímpios. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, diz assim: que o monstro e o falso profeta foram jogados no inferno. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, ali diz que o diabo foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, ou seja, no inferno. E lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim, que os que não tinham o nome no livro da vida também foram jogados no inferno. E a conclusão é: o inferno é um lugar real. É o destino de todas as pessoas que rejeitam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.